Bom estar na presença de Deus, na casa do Pai, mais uma vez. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente começar a adorar o Senhor. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Glórias ao nosso Deus. Te convido a adorar o Senhor nessa noite. Bem-vindo aqui em nossos corações, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, sopra em nós, Espírito, te queremos, sopra, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem,
que se abra os céus, Senhor, o teu reino vem sobre nós, meu Deus. Nossa fé está no nosso Deus, no nosso Deus, grande Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Grande é o Senhor nosso Deus, muito digno de louvor. Louvamos o teu nome, Senhor. Pedimos a tua presença aqui neste lugar. Glórias, glórias e glórias ao teu santo nome. Aleluia. Alguns dias atrás, há uns 45, 50 dias atrás, eu deixei o meu carro para fazer uma revisão nos pneus, trocar os freios. E depois dessa revisão fiz duas viagens com a família. Uma de 300 quilômetros e outra de uns 150 quilômetros. Esse testemunho é para engrandecer o nome santo do nosso Deus. Pois porque dele e para ele são todas as coisas. Fiz a viagem, retornamos, graças a Deus, em paz, no nome de Jesus. E depois desses 40, 50 dias, eu percebi um pneu muito baixo de calibragem. E eu fui até o posto para fazer a calibração. Nosso Deus cuida de nós nos grandes detalhes e nos pequenos detalhes também. Porque Ele é poderoso para fazer. E quando às vezes a gente pensa que Ele não está cuidando, que Ele esqueceu, oh glória, que Ele esqueceu de mim e de você, Ele está ali, ó, pega na tua mão e te levanta. Amém? Quando eu coloquei para calibrar os pneus, eu fui conferir todos. E quando chegou no pneu da frente, normalmente a calibragem desse tipo de pneu, ele é de 28 a 32 libras. De 28 a 32 libras. E quando eu calibrei o primeiro pneu, normal. Quando eu coloquei no segundo pneu, que era da frente, para calibrar, e ele acusou no mostrador lá, quase 60 libras, 55, 56 libras. Eu nem acreditei. Aí eu olhei assim e falei, Senhor. E quando eu coloquei para calibrar, aí eu fui olhar o pneu. Quando começou a encher o pneu, a esvaziar, estava o dobro da calibragem. Era nítido. Ele começou a baixar e voltou na pressão normal. Impossível não ver a mão de Deus. O cuidado do Senhor com os seus pequeninos. Glórias a Deus. Glórias a Deus por tudo que Ele faz, sim. Mas pelo que Ele é. Aleluias. Ele é Deus, Criador dos céus e a terra.
te louvo, meu Deus, porque Tu és vivo e Tu és presente. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória. Porque dele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Glória, glórias. Glória, toda glória. Glória, para sempre. Amém. Aleluia. Esse cântico, um cântico de adoração ao Senhor, que diz exatamente que Ele morreu e ressuscitou por você, e Ele vive e vive eternamente para todos sempre. Oh,
mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias! Grande é o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso santo e poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite. Vamos orar, agradecer a Deus, orar pelos dízimos, pelas ofertas. Esse momento que a gente tem para cumprir com a palavra do Senhor. E eu entendo como uma forma de agradecimento a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós em todos os momentos, nas coisas visíveis, nas invisíveis, como disse aqui o nosso irmão Joaquim, nas pequenas coisas, nas imensas, enfim, todo momento o Senhor está com os seus olhos sobre nós, o Senhor está com as suas mãos sempre pertinho da gente para nos acolher, para nos estendê-la, para nos ajudar, para nos levantar, enfim. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo. E nós te louvamos e te agradecemos imensamente por isso, meu Deus. Pai, nesse momento vamos entregar no teu altar os dízimos, as ofertas, em cumprimento à tua palavra, e também como uma forma de expressar também a nossa gratidão a ti e à tua obra, Senhor. Meu Deus, eu peço que a tua bênção seja sobre a vida de cada irmão, cada irmã, aquele que é dizimista, aquele que infelizmente não pode cumprir com isso, porque de repente está desempregado. Então eu peço que a tua bênção seja sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que as portas sejam abertas, meu Deus, por ti, e nós sabemos que aquelas portas que o Senhor abre são portas de bênção, meu Deus, e que elas não podem ser fechadas a não ser pela tua vontade, pelos teus planos na nossa vida, meu Deus. E eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade, no nome santo do teu Filho, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Irmão, se você tiver a sua oferta, por favor, fique à vontade. Quero aqui também cumprimentar todos os irmãos e irmãs que estão em casa, que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, no caso, e pedir que Deus abençoe o seu lar imensamente, e nós vamos todos, a partir desse momento, compartilhar a palavra de Deus, palavra que edifica, palavra que muda, que transforma as nossas vidas. Eu quero ler com você, quero iniciar lendo com você um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, ali no capítulo 3, versículo 10, Filipenses 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu Deus,
Essa é a tua palavra, Senhor. Palavra que transforma vidas, palavra que dá sentido às nossas vidas, palavra que nos alegra, que nos levanta e que nos faz caminhar em tua direção, Senhor. Palavra, Senhor, que aumenta, o que produz em nós a fé. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra transformadora nas nossas vidas, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um irmão hoje à tarde, ele me fez, de forma até meio indireta, ele me fez uma pergunta. E eu quero estender essa pergunta para você. Qual que é o teu propósito na vida? Você tem um propósito? Consegue pensar nisso? Toda vez que eu venho aqui, eu fico fazendo um monte de pergunta para vocês. Já repararam nisso? Já pensou nisso? Qual é o propósito da tua vida? No que é que a tua vida está alicerçada? Qual é a base? O que você pensa? Quando você olha para o horizonte, ou olha para o céu, para o Senhor, o que vem à tua mente? É uma pergunta difícil de responder, não é simples. Nós temos vários propósitos na vida, né? E eu quero citar aqui no plano material, vamos dizer assim, no plano terreno. A gente tem um propósito, por exemplo, de ter uma família forte, abençoada, uma família vivendo em paz. A gente tem o propósito, por exemplo, de ser um profissional bem-sucedido. Quem que não pensa isso? A gente tem o propósito, por exemplo, de ter uma vida confortável. É pecado isso? Claro que não. É legítimo. Vários são os nossos propósitos. E se eu te perguntar, qual é o teu propósito na ótica de Deus? Pensando na tua vida com Cristo. Opa, aí já muda bastante a pergunta, né? Aí já é uma outra visão. Quais são os teus planos? O planejar é do homem, mas o executar, o fazer, o realizar é de Deus, a gente sabe disso. Qual é o teu propósito com Cristo? Nós vamos conversar hoje sobre um homem que tinha muitos propósitos. E veja só, tanto os propósitos bons que ele tinha, quanto, a princípio, os maus propósitos. Esse homem era uma pessoa completamente dedicada a esse propósito. Totalmente. Estou falando do apóstolo Paulo. Essa noite, essa conversa que a gente está tendo, ela pode até parecer uma aula de escola bíblica. O componente histórico nela é muito forte, é muito grande. Mas eu queria mostrar ou conversar com vocês, eu queria que a gente analisasse junto a vida desse homem do ponto de vista do propósito. E eu quero começar falando de algo que está muito relacionado à vida de Paulo. Uma palavra que a gente pouco usa, pouco escuta, mas que tem um significado tremendo. Altruísmo. Já ouviram falar? O que é altruísmo? O que é uma pessoa altruísta? Tem algumas definições aqui
E eu queria compartilhar com vocês. Dentre várias, né, que a gente pode encontrar. Mas o altruísmo, ele é uma atitude de amor. Amor ao próximo. Ou então, de forma mais simples, é o contrário do egoísmo, por exemplo. A característica do egoísta é pensar primeiro nele. Pensar em suprir primeiro as necessidades dele, para depois, possivelmente, eventualmente, suprir a necessidade do outro. Esse é o egoísta. O altruísta é aquele que tem por objetivo ajudar o próximo, dando o máximo de apoio para que a outra pessoa, por exemplo, consiga superar os seus obstáculos e ser uma pessoa feliz. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes, isso aqui é bem profundo, pensa nos outros antes de pensar em si própria. Aí a gente pensa, nossa, será que existe alguém assim? O altruísmo é uma das bases de várias doutrinas religiosas, várias. Muitas vezes ele é confundido com a caridade, com a beneficência. Mas a gente está falando de algo muito mais profundo. Porque eu posso ser caridoso, eu posso sair doando os meus bens, tudo que eu tenho, e não ter um pingo de amor, por exemplo. Fazer por fazer. Não teria valor nenhum, não teria sentido nenhum isso. É a base de várias doutrinas religiosas. Como, por exemplo, o cristianismo. No caso do cristianismo, o altruísmo ele é revelado através do amor ao próximo. E a essência disso é o que está lá em João 13:34, se você quiser ler comigo. O altruísmo na visão de Jesus. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Essa é a essência. Aquele que ama verdadeiramente, sem pensar em troca, aquele amor que não vê vantagem, ou que ama esperando algum tipo de recompensa, esse é o amor altruísta. Um indivíduo altruísta, ele não é interesseiro. Ou seja, ele não ajuda os outros com o objetivo de obter algum benefício em troca. Existe até um conceito aí, né, na filosofia e tal, do altruísmo recíproco. É aquela pessoa que faz algo esperando a devolução. Pode até ter. Não tem sentido. Não tem valor. É oco, é falso, é raso. Dois fundamentos do altruísmo que caminham lado a lado. Um é a empatia, palavra muito em voga nos últimos anos, né? A empatia, que muita gente confunde com simpatia, que não tem nada a ver. A empatia é aquela capacidade que você tem, que é difícil também de acontecer. Nós somos muito falhos nisso em muitos momentos da nossa vida. É aquela capacidade que você tem de se colocar no lugar de outra pessoa. Às vezes, mesmo sem perceber, a gente erra muito nisso. Muito. Lembra que eu falei aqui uma vez
do julgar, que é algo tão, infelizmente, algo tão comum na nossa vida, de tecer julgamentos, às vezes até sem querer, querendo, tecer julgamentos, tirar conclusões de situações que a gente não conhece. É empatia. Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Você não sabe qual é a situação. Nós conhecemos a casca. Nós conseguimos ver o que está por fora, o exterior. Mas lá dentro, só quem sabe é Deus. Só quem consegue enxergar o profundo do coração é Deus. Empatia, colocar-se no lugar do outro. E a ética, que também caminha lado a lado. 2 fundamentos do altruísmo. É importante que uma pessoa se coloque no lugar da outra, entendendo o que ela está passando. Fatores aí que compõem, ou que são características daquele que é altruísta. Qual que é o nosso maior exemplo de altruísmo? Jesus. Aliás, ele é nosso maior exemplo para todas as coisas. As atitudes, as ações, os ensinamentos, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, que ele tinha contato. Jesus Cristo simplesmente mudou a visão de mundo das pessoas. A nossa visão de mundo. 33 anos que ele esteve aqui. Ele mudou o mundo. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente costuma ignorar o que o próprio Paulo falava, sede imitadores de Cristo. Sabe por quê? A gente fica meio com medo. Eu não quero dizer aqui que a gente se compara a Jesus. Mas a gente não tem que ser imitador de Cristo? E muitas vezes a gente usa a divindade de Jesus como desculpa para não imitá-lo. Ah, mas eu sou pecador. Não posso me comparar a Cristo? Claro que não. Mas eu posso ser igual a Ele. Eu posso amar igual a Ele. Claro que o amor de Deus é infinito. Mas eu posso amar verdadeiramente. Eu posso me entregar pelo meu irmão. Eu posso acolhê-lo nas suas dificuldades. E às vezes eu me escondo nesse argumento de que, não, Jesus é Deus. Eu não sou Deus, então eu sou falho, eu erro. Bom, já que a gente não consegue se comparar a Jesus, eu vou dar um outro exemplo então. Paulo, o apóstolo. Aí você olha para mim, pô, você sai de Jesus e vai para Paulo também. Paulo era homem, humano, igual a mim e igual a você. Claro que tiveram aí algumas diferenças cruciais na vida desse homem que nós vamos falar. Mas era uma pessoa normal, com as suas paixões, os seus erros, os seus problemas, as suas dores, suas angústias. Igualzinho a mim e a você. Eu queria falar um pouco de Paulo, até para contextualizar o que eu queria compartilhar com vocês essa noite. A história de Paulo era uma história muito bonita, muito conhecida, muito forte, muito poderosa. Ele tem um testemunho de vida tremendo, que é muito difícil a gente ficar indiferente
a história dele. Entre tantos personagens que a gente tem relatado na história de Deus, ele, na minha opinião, é um dos mais impactantes, digamos assim. Por tudo que aconteceu com ele, por tudo que ele fez e por tudo que ele significou para muitas pessoas, inclusive para nós hoje. E eu queria falar um pouco sobre ele. Paulo, nome romano, nascido Saulo, na cidade de Tarso, na Cilícia. Não era um lugar, a cidade dele, Tarso, não era um lugar insignificante, pelo contrário, era um centro da cultura grega, era uma cidade que ficava próxima da costa do nordeste do mar Mediterrâneo, e embora ele tenha nascido um cidadão romano, era um judeu, um israelita, circuncidado da tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido dos fariseus. Embora não se saiba ao certo com quantos anos ele saiu da cidade natal dele, de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém. A própria palavra de Deus diz que ele foi educado por Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, era estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Considerando todos esses aspectos, a gente pode afirmar que a família dele até poderia ter alguns recursos, dado essas características de Paulo. E poderia até desfrutar de certa posição em Jerusalém. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, lá em Atos 22. Provavelmente essa declaração indica que a cidadania dele, como quando ele diz que é cidadão romano desde o nascimento, provavelmente herdada do pai, essa cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas naqueles dias conseguiam essa cidadania de algumas formas. Por exemplo, prestar algum serviço relevante para o governo romano, poderia conseguir a cidadania. Por que eu estou falando isso? Era algo extremamente importante. E essa cidadania romana, ela concedia alguns privilégios, prestem atenção nisso. Podemos citar alguns aqui, pelo menos 3. O cidadão romano, ele tinha garantia que seria julgado por Roma em eventuais litígios aí com a justiça. Seria julgado perante César, se exigido, nos casos de acusação. Olha que interessante isso daqui. Sabe o que acontecia com os presos naquela época? O Império Romano prendia, sabe qual era a primeira coisa que fazia? Bom, vamos dar a sentença aqui, mas enquanto a gente dá a sentença, vai lá chicotear, açoitar o preso. Vocês se lembram de Jesus? O quanto ele sofreu? O cidadão romano era proibido ser açoitado. Não podia. Vantagem de se ter a cidadania romana. Então era imunidade legal dos açoites antes da condenação. Um terceiro ponto. O cidadão romano não poderia ser crucificado. Ele poderia ter qualquer outra sentença de morte, menos a crucificação. Conhecemos aqui muito bem a história de Saulo de Tarso. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, já falamos várias vezes disso aqui, suas vestes foram depositadas aos pés de Saulo, como se prestassem contas da morte dele. Ó, tá aí.
Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Esse era Saulo. Ele afirma em Atos 9:1, a palavra de Deus diz assim, que Saulo respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou carta aos sacerdotes: olha, me deem autorização que eu vou caçar a todos eles. Falando de forma bem grosseira. Perseguia, assolava a igreja de Deus. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele acreditava piamente que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Quando eu disse que ele era um homem que tinha propósito, que estava empenhado no seu propósito, o primeiro propósito dele era exterminar a igreja de Cristo. E era um homem empenhado nisso. Muito empenhado. Só que um dia, ele teve que ir para uma cidade chamada Damasco. E essa é a parte mais bonita da história da vida desse homem. Partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã. São palavras fortes, né? Perseguidor, destruir a igreja, assassino. Nesse momento da vida de Saulo, é a verdade da vida dele. Na estrada de Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade, de repente algo inesperado acontece. Uma mudança radical na vida de Saulo. Lá em Atos 9, de 3 a 6, diz assim a palavra de Deus. Atos 9, 3, 6. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. De inimigo de Cristo, inimigo da igreja, de perseguidor de cristãos, Paulo, a partir desse momento, ele passa a ser apóstolo de Cristo. Por que a partir desse momento? Já teve um contato com Cristo naquele momento. Algumas outras coisas ainda se sucederam e aconteceram. Mas Jesus tocou a vida desse homem. Esse encontro foi tão importante para Paulo que serve até como base para legalizar toda a história dele, o apostolado dele. Ele teve um encontro pessoal, particular, tremendo com Cristo. O Cristo ressurreto. E toda essa legalidade do apostolado está fundamentada nessa experiência que ele teve ali na estrada de Damasco. Além de ter perseguido
os seguidores de Jesus, a necessidade e a importância de revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente nessa experiência que transformou a vida dele profundamente e a nossa também. Nossa vida foi transformada também, porque hoje nós temos acesso a tudo o que Paulo viveu, a tudo o que ele escreveu, a todos os ensinamentos que ele recebeu dessa experiência fantástica que ele teve com Cristo. E hoje nós temos tudo isso. Nós nos baseamos na palavra de Deus, nas escrituras que nós temos de Paulo. Baseamos a nossa vida hoje. Ensinamos outras pessoas com as palavras de Paulo. Palavras inspiradas por Deus para mudar a nossa vida também. Só que tinha um problema. Paulo era perseguidor. E mesmo após o encontro fantástico que ele teve com Cristo, isso ainda gerava muita desconfiança nas pessoas, o que é totalmente normal. Não é? Será que a gente ia ficar com o pé atrás com Paulo também? Ele recebe algumas instruções, olha, vai em determinado lugar. Ele conhece um homem chamado Ananias, só que antes, quando Deus orienta Ananias sobre o que fazer com Saulo, o terrível, Ananias ele se mantém meio com medo, com receio, e ele tenta até argumentar com o Senhor. Ele diz, mas Senhor, é Paulo, o perseguidor da igreja. Sabe o que Deus fala para ele? Deus diz assim para ele, ó. Olha que Ananias fala primeiro, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe, do sacerdote, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aqui nós já percebemos que muda o propósito. O propósito já não é mais perseguir. O propósito já não é mais matar cristãos ou dar ordens para isso. O propósito não é mais destruir a igreja de Cristo. Não. Mudou o propósito. Qual foi a reação desse homem diante de tudo isso? Quero citar a primeira. A gente tem alguns exemplos na palavra de Deus onde o receio, a insegurança, ela muitas vezes toma conta da vida das pessoas. Por exemplo, Moisés, quando foi comissionado, como foi chamado, Senhor, eu não sei falar direito, será que eu sou a pessoa certa para isso, para esse trabalho? E a gente tem outros exemplos também. Mas a gente tem o exemplo de algumas pessoas, como por exemplo, já falamos aqui outro dia também, Mateus. Lembram Mateus na coletoria? Jesus o vê, você vem aqui que você vai me seguir. O que ele faz? De imediato ele se levanta e segue a Jesus. Paulo, perseguidor, um homem com sede de destruição.
Quando ele se encontra com Jesus na cidade de Damasco, acontece tudo aquilo com ele, ele fica cego, vai até Ananias. Qual que é a resposta dele? Como é a resposta dele? É imediata. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo. Lá em Atos 9,6 diz assim, ó, Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. Ele diz que foi crucificado com Cristo e que já não é mais ele, Paulo, que vive, e sim Jesus vive nele. Que a sua vida pertence incondicional e irremediavelmente a Cristo, pela fé e pelo amor demonstrado por Jesus em sua entrega para salvar todos nós. Paulo entrega a sua vida para Cristo. Imagina o conflito que poderia, tenho certeza que não houve, claro que não, que poderia haver no coração desse homem se todo esse sentimento não fosse genuíno, não fosse sincero. Um perseguidor da igreja, judeu zeloso, de imediato, ele se coloca diante de Cristo. Estou aqui, o que queres que eu faça? A gente não está falando de crente. Não está falando daquele que perseguia o crente. O segundo ponto, de perseguidor, ele passa a ser pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar onde ele pretendia destruir a igreja. Olha como Deus age. Esse homem, ele foi lá para destruir a obra de Cristo. Presunção dele, né? Jamais conseguiria fazer isso, pelo contrário, né? Deu no que deu. Mas o objetivo dele era destruir. E o que acabou acontecendo? Construiu ao invés de destruir. Trabalhar de Deus na vida dele. Ali começa a carreira desse homem que dedicou a vida à pregação do Evangelho a todas as pessoas, seja judeu, mas especialmente para o gentil. Aquele que não é judeu, o grego, o romano e nós. Ou seja, todo aquele povo que era fora do contexto judaico de salvação. Ah, não é judeu? Não. Ih, não tem esperança, não tem salvação. Paulo vem combater essa mentira. Afinal, Cristo morreu por todos. Um terceiro ponto, mudança de vida total. Absoluta. Antes da conversão, Saulo não aceitava a divindade de Jesus. Ele acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade do próprio Deus, como está lá em Atos 26, de 9 a 11. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após a sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Antes, Jesus era um impostor. Agora, Jesus é o Filho de Deus. Essa é a pregação de Paulo.
em todos os lugares onde ele ia. Aquele Paulo duro, rigoroso, que respirava morte contra os cristãos, ameaçador, violento, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes quando a gente lê a palavra de Deus. É evidente. Um homem muitas vezes tido como arrogante, presunçoso, e pode até ter um fundo de razão nisso, mas que em muitas outras vezes demonstrou todo o seu cuidado com aqueles que foram alcançados pela sua pregação. Paulo é um grande exemplo de como deve ser a nossa vida olhando para Cristo. Ah, mas eu não posso me comparar a Paulo. Pode? Claro que pode. Claro que pode. Um homem que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. E agora não vamos nem falar do passado dele, da vida de perseguidor. Vamos falar da vida de apóstolo. Um homem que dedicou a sua vida. Um homem que passou por muitas dificuldades, muitas grandes dificuldades. Prisões, naufrágios, tentativas e várias tentativas de assassinato. Apedrejado. Muitas foram as privações que esse homem passou. Passou fome, passou frio, passou sede. Tudo em nome de Cristo. Qual é o nosso propósito? Hoje. Não vivemos os tempos de Paulo. Claro, tudo muito mudado. As nossas viagens hoje não são feitas de barco, ou muitas vezes a pé, como ele fazia. Mas qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Quando a gente tem como alvo a pregação do Evangelho, por exemplo. Será que somos limitados por algo que nós mesmos criamos, alguma limitação que nós mesmos impomos? Ele era um homem que utilizava expressões como prossigo para o alvo, independente de qualquer situação. Independente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, eu prossigo para o alvo. A história de Paulo, a gente pode ficar aqui 1, 2, 3, uma semana, um mês falando. A gente nunca vai terminar. Porque muitos são os ensinamentos, muitas bênçãos que Deus fez na vida desse homem e que nos servem hoje como esperança. Esse homem trabalhou muito para Jesus. Ele, depois de uma caminhada bastante produtiva, digamos assim, ainda que com muitos problemas, ele perdeu a sua vida por amor ao Senhor. Ele foi martirizado em Roma,
Tudo indica que ele foi decapitado. Numa fase muito que a gente já falou aqui também nas aulas de história da igreja, na escola bíblica, num momento terrível para a igreja cristã, que foi no reinado de Nero, onde pessoas eram colocadas como tochas humanas para iluminar, cristãos, né? Eram colocados como tochas humanas para iluminar as ruas. E foi nessa época que ele foi para a glória. Depois de um grande trabalho que ele fez. Eu queria, irmãos, honestamente, sinceramente, eu quero que o exemplo de Paulo, dentre tantos outros que a gente tem na palavra de Deus, ele seja um exemplo que nos dê força, que nos incentive sempre, que nos mostre que o caminhar com Cristo, independente das circunstâncias, que ele é um caminhar que sempre será muito recompensador para todos nós. E a nossa recompensa, ela não está baseada no que é material, naquilo que a gente consegue enxergar, naquilo que a gente consegue tocar, não. A nossa recompensa é uma recompensa eterna. E muitos, mas muitos mesmos, que na época de Paulo eram alcançados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do amor de Cristo, ainda hoje, muitos e muitos carecem desse toque, dessa palavra, desse encontro com Jesus. O encontro de Paulo foi extremamente pessoal. Mas nós podemos, de alguma forma, ajudar as pessoas nesse encontro com Cristo. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Talvez precisemos um pouquinho mais de empenho, talvez. E que Deus nos dê força para cada dia mais empenhados, que a gente não deixe que essas oportunidades escapem pelos dedos. De falar da palavra de Cristo, de apresentar o Senhor para as pessoas, de falar do amor de Cristo, não no que Ele dá, no que Ele faz ou no que Ele pode fazer, mas falar do amor de Cristo nas nossas vidas, de tudo que Ele representa para nós. Eu quero encerrar citando o que pode ser o resumo da vida de Paulo, do que ele viveu nesse tempo todo de ministério dele, tudo que ele passou e qual era o seu propósito. Está lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, se você quiser me acompanhar. 2 Timóteo 4, diz assim a palavra do Senhor. Uma palavra bastante, mas muito conhecida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê, cada dia te dê muita sabedoria, muita força, muito ânimo, para que você, assim como Paulo, represente o nome de Cristo. Que você leve o nome de Cristo em todos os lugares onde você colocar os seus pés. Que não haja impedimento para que você fale, declare as maravilhas que o Senhor tem feito. Mais uma vez eu digo, não estamos falando aqui daquilo que se pode ver.
mas aquilo que nós não conseguimos enxergar, mas que é tão presente nas nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo Teu imenso, infinito amor sobre nós. Por todos os Teus cuidados, por toda a Tua bondade. Pelo fato, Senhor, do Senhor estar sempre ao nosso redor, à nossa volta, sempre cuidando. Sempre, Senhor, derramando sobre nós da Tua graça, da Tua misericórdia, nos corrigindo dos nossos erros. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir esse amor nas nossas vidas. Podemos sentir, Senhor, que o Senhor é um Deus que nos ama. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está. Obrigado pela vida dos irmãos que estão em suas casas, Senhor, nos assistiram. E que esse mesmo amor que nos cobre, claro que não queremos comparar o Teu amor infinito, incomparável até, mas que a nossa capacidade de amar, Senhor, seja cada dia mais desenvolvida por nós. Aquele amor sem esperar nada em troca. O altruísmo de Paulo, Senhor, e de tantos outros. Que o nosso interesse, Senhor, seja pelo bem de outros, Senhor. E que isso seja genuíno, seja verdadeiro, não seja nada forçado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, as nossas casas, e abençoa essa igreja, Pai. No nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês e compartilhar da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, ótima noite. Que Deus leve todos nós em segurança para as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.